O mundo, em sua essência mais profunda, é um palco de transformações incessantes, onde a única constante real é a impermanência. Imagine uma paisagem onde o horizonte parece estático, transmitindo uma falsa sensação de segurança e continuidade. As pessoas, em sua maioria, buscam esse porto seguro, uma rotina que funcione como um escudo contra o imprevisto. Elas se sentem confortáveis no que é conhecido, no que já foi testado pelo tempo e pelas experiências passadas. No entanto, por trás dessa aparente calmaria, as engrenagens da mudança nunca param de girar. Seja em uma grande corporação no continente americano ou em uma pequena iniciativa comunitária na Europa, a estrutura da realidade está sempre se reconfigurando. O ser humano, por instinto, tende a ver a estabilidade como um direito, quase como uma propriedade privada que deve ser protegida a qualquer custo. A liderança, nesse cenário, é frequentemente testada não nos momentos de bonança, mas justamente quando o solo sob os pés começa a tremer. Um líder, por mais preparado que esteja, não é imune ao peso psicológico de uma nova diretriz, de uma fusão inesperada ou de uma tecnologia que invalida anos de prática. Existe um mito de que o líder deve ser uma rocha inabalável, alguém que recebe a notícia de uma mudança drástica com um sorriso no rosto e um plano imediato, mas a realidade é muito mais humana e complexa. Quando o novo surge de forma avassaladora, o primeiro instinto, mesmo para quem ocupa cargos de alta responsabilidade, pode ser o desconforto profundo. O silêncio que se segue a um anúncio de mudança em uma sala de reuniões é denso, carregado de perguntas não formuladas e de uma ansiedade que se espalha como uma névoa fria. É raro encontrar alguém que pule de alegria diante do desconhecido. A mudança é vista, inicialmente, como uma intrusa, uma força que vem para desorganizar o que levou anos para ser construído. Para o líder, enfrentar essa resistência não é apenas uma tarefa administrativa ou estratégica, é um desafio de empatia e resistência emocional. Ele se vê diante de um espelho, confrontando suas próprias inseguranças, enquanto olha para sua equipe e percebe o reflexo dessas mesmas dúvidas nos olhos de cada colaborador. O clima de incerteza pode transformar o ambiente mais produtivo em um terreno fértil para a confusão e a desmotivação. É o início de um ciclo emocional que poucos estão dispostos a navegar com paciência, mas que define o sucesso ou o fracasso de qualquer empreitada a longo prazo. O que acontece quando o conforto é arrancado de nós? A mente humana inicia um processo de defesa automática. Aquilo que era familiar torna-se um paraíso perdido, e o futuro se apresenta como um deserto incerto. Muitos líderes, ao perceberem a magnitude do que está por vir, sentem-se transtornados, como se estivessem perdendo o controle de um navio em plena tempestade. Alguns escolhem bater de frente, resistindo com todas as forças ao inevitável, enquanto outros se sentem tão desconectados da nova realidade que cogitam abandonar o barco. Esse conflito interno é a semente de uma jornada que exige mais do que inteligência técnica. Exige a compreensão de que mudar é, acima de tudo, um processo de perda. E é nessa compreensão, sutil e muitas vezes dolorosa, que reside o primeiro passo para uma liderança verdadeiramente inspiradora, capaz de transformar o medo em combustível para o amanhã. O estabelecimento do conflito central em qualquer processo de mudança reside na luta entre a preservação do passado e a necessidade do futuro. Para um líder de sucesso, entender essa dinâmica é fundamental para evitar o colapso da moral da equipe. Quando uma mudança significativa é anunciada, seja uma reestruturação organizacional ou uma mudança de rumo estratégica, a primeira reação coletiva costuma ser o choque. É um momento de paralisia, onde as palavras parecem perder o sentido e o peso do incerto esmaga a criatividade. O líder, que muitas vezes recebeu a notícia um pouco antes, já teve alguns minutos ou dias para processar a informação, mas sua equipe ainda está no marco zero. Essa discrepância de tempo e de processamento emocional cria um abismo que precisa ser atravessado com cautela.
A natureza humana é programada para buscar o padrão. Quando o padrão é quebrado, o cérebro emite sinais de alerta, como se estivéssemos diante de uma ameaça física. O líder observa seus subordinados e percebe que o entusiasmo habitual deu lugar ao ceticismo. A resistência não é necessariamente um ato de rebeldia ou de má vontade, é na verdade uma forma de luto pelo que está sendo deixado para trás. Aqueles processos que todos dominavam, as relações de trabalho estabelecidas e até o layout físico do ambiente representam uma identidade. Quando isso muda, as pessoas sentem que uma parte de sua segurança pessoal está sendo levada embora. O conflito, portanto, não é apenas externo, entre a empresa e o mercado, mas interno, entre o colaborador e sua própria percepção de competência. Nesse estágio, a tensão se torna palpável. Rumores começam a circular nos corredores e a produtividade antes fluida começa a engasgar em discussões sobre o porquê e o como. O líder se vê em uma encruzilhada. Ele pode tentar impor a mudança através da autoridade, o que geralmente gera mais resistência e ressentimento, ou pode escolher o caminho da compreensão. No entanto, escolher a compreensão exige que o próprio líder lide com suas frustrações. Ele pode se sentir contrariado, achando que as pessoas estão sendo difíceis ou lentas para entender os benefícios da mudança. Mas, ao agir assim, ele esquece que ele mesmo sentiu aquele frio na espinha quando soube da novidade pela primeira vez. A liderança eficaz exige que se reconheça que o desconforto é uma etapa legítima e necessária do desenvolvimento. O grande desafio que se apresenta é como guiar as pessoas através desse nevoeiro sem que elas se percam pelo caminho. A desmotivação é um vírus silencioso, que se não for tratado, pode levar os melhores talentos a pedirem demissão, não porque não acreditam na empresa, mas porque não conseguem mais enxergar seu lugar nela. O líder precisa atuar como um farol, mas um farol que entende que o mar está revolto para todos. Ele deve estar disposto a ouvir o não, a frustração e até a raiva, entendendo que essas emoções são sintomas de um sistema tentando se reequilibrar. O conflito principal não é a mudança em si, mas a resistência emocional a ela. Superar esse obstáculo exige uma sensibilidade que vai além das planilhas de resultados, tocando na essência do que significa ser um humano liderando outros humanos em tempos de crise. Para aprofundar a compreensão sobre o comportamento humano diante das transformações, é essencial observar que a reação à mudança segue um padrão quase biológico, muito semelhante ao processo de luto. Especialistas no comportamento humano observaram que quando somos forçados a abandonar o antigo pelo novo, passamos por estágios previsíveis de resposta emocional. O líder de sucesso não apenas conhece esses estágios, mas os utiliza como um mapa para navegar as águas turbulentas da transição. Tudo começa com o impacto inicial, o choque. É aquele momento de incredulidade onde a mente se recusa a aceitar a nova informação. Em seguida, surge a raiva. As pessoas buscam culpados, questionam a competência de quem tomou a decisão e expressam sua frustração de maneira aberta ou velada. Para quem lidera, ouvir essas críticas pode ser exaustivo, mas é vital entender que essa raiva é uma forma de energia que precisa ser dissipada antes que a aceitação possa ocorrer. Após a tempestade da raiva, entra em cena a fase da negociação ou barganha. É um momento em que a equipe tenta encontrar um meio termo, sugerindo alternativas que preservem parte do status quo. E se mudarmos apenas metade do processo? Ou podemos adiar isso para o próximo ano? O líder precisa ser firme, mas empático, entendendo que esses pedidos são tentativas desesperadas de retomar o controle sobre uma situação que parece caótica. É um exercício de paciência intelectual e emocional. Ele deve explicar, repetidamente se necessário, as razões por trás da mudança, focando nos benefícios a longo prazo, mesmo quando a equipe só consegue enxergar as dificuldades imediatas. O diálogo honesto é a única ferramenta capaz de desconstruir a resistência sem destruir a confiança. A transição para a aceitação não é uma linha reta, é um caminho cheio de avanços e retrocessos. Há dias em que a equipe parece ter compreendido o novo rumo e outros em que o fantasma do passado volta a assombrar as discussões. O líder deve permitir que esses sentimentos sejam expressos. Criar um ambiente onde as pessoas se sintam seguras para dizer que estão com medo ou ansiosas é o que diferencia um gestor comum de um verdadeiro condutor de pessoas. Ele deve validar essas emoções, em vez de ignorá-las ou puni-las. Ao dizer, eu entendo que isso parece assustador agora, o líder cria uma ponte de humanidade que desarma as defesas mais rígidas.
É através dessa vulnerabilidade compartilhada que a equipe começa a perceber que a mudança não é um ataque pessoal, mas uma evolução necessária. Nesta jornada de exploração profunda, o líder também deve incentivar a busca por razões positivas. Mesmo em mudanças que parecem negativas à primeira vista, como cortes de custos ou reestruturações severas, existem lições de resiliência e novas oportunidades de aprendizado. Compartilhar essa visão otimista, sem ser ingênuo, ajuda a equipe a enxergar além do problema imediato. O objetivo não é apenas que as pessoas se conformem com a mudança, mas que elas a aceitem como parte de seu crescimento profissional e pessoal. Quando um líder consegue levar sua equipe do estágio da confusão para o da clareza, ele não está apenas implementando um novo projeto, ele está fortalecendo a cultura da organização, preparando-a para enfrentar qualquer desafio que o futuro inevitavelmente trará. O ponto de virada em qualquer processo de liderança através da mudança ocorre quando a resistência individual se encontra com a necessidade coletiva de progresso. Imagine uma situação crítica em uma organização no continente europeu, onde um novo modelo de trabalho é imposto por forças externas de mercado. O clímax não é o anúncio da mudança, mas o momento em que o líder decide parar de apenas transmitir ordens e começa a atuar como um catalisador emocional. Este é o instante da revelação crítica, a percepção de que a mudança só terá sucesso se for abraçada pelo coração das pessoas e não apenas por suas mãos. A intensidade desse momento reside no confronto direto com a realidade. O líder precisa olhar nos olhos daqueles que estão mais revoltados e oferecer não apenas argumentos lógicos, mas uma presença sólida e compreensiva. A revelação fundamental é que a aceitação não é um evento, mas um processo de cura. O líder entende que ele mesmo precisa estar em paz com a transição para poder guiar os outros. Se ele demonstra dúvida ou hesitação, a equipe amplificará esses sentimentos. Portanto, o clímax exige uma decisão interna de coragem. Ele deve se tornar o primeiro a atravessar a fronteira do desconhecido, servindo de exemplo de que é possível sobreviver e prosperar no novo cenário. Essa decisão muitas vezes acontece em um momento de solidão, antes de uma grande reunião ou de um anúncio decisivo, onde o líder reconhece que sua responsabilidade vai muito além da produtividade. Ela envolve a proteção da dignidade e do bem-estar psicológico de todos os envolvidos. Durante esse ápice dramático, o líder pode se deparar com colaboradores que estão no limite de suas capacidades emocionais. Para alguns, a mudança é a gota d'água em uma vida já sobrecarregada. É aqui que a liderança de sucesso se manifesta através de gestos de humanidade radical. Em vez de exigir conformidade imediata, o líder oferece tempo. Ele percebe que a resistência de um colaborador veterano pode esconder o medo de se tornar obsoleto. A revelação é que a competência técnica pode ser ensinada, mas a segurança emocional precisa ser cultivada. Ao oferecer treinamento, apoio e, acima de tudo, atenção genuína às preocupações de cada um, o líder transforma um potencial desastre em um momento de profunda conexão e renovação de propósitos. A transição do caos para a clareza se dá quando a equipe percebe que o líder não está lutando contra eles, mas com eles. O sentimento de nós contra a mudança se transforma em nós através da mudança. Esse é o momento em que a energia gasta na resistência começa a ser canalizada para a adaptação. A atmosfera na sala muda, as perguntas deixam de ser sobre o porquê de estar acontecendo e passam a ser sobre como podemos fazer isso funcionar. É um marco simbólico, um divisor de águas que redefine a trajetória da equipe. O líder, exausto mas realizado, compreende que sua maior vitória não foi a implementação do novo sistema, mas o fato de que ninguém foi deixado para trás emocionalmente no processo de transição. Após o clímax da transformação, entramos na fase de resolução, onde as consequências da mudança começam a se assentar e a nova realidade passa a ser o novo normal. As feridas causadas pelo choque inicial começam a cicatrizar e os resultados práticos da transição tornam-se visíveis. Para o líder, este é o momento de consolidar os ganhos e cuidar daqueles que ainda caminham a passos lentos na aceitação. A transformação não termina quando o novo processo é instalado, mas quando ele deixa de ser percebido como novo e passa a ser apenas o jeito que fazemos as coisas. A tranquilidade que se segue à tempestade permite uma reflexão mais profunda sobre o que foi aprendido durante o percurso e como a equipe se tornou mais resiliente. As consequências positivas começam a emergir.
Aqueles que antes temiam não ter as habilidades necessárias, agora se orgulham de terem aprendido algo novo. O treinamento oferecido pelo líder não apenas supriu uma lacuna técnica, mas devolveu a confiança aos colaboradores. Eles percebem que são capazes de evoluir, o que gera um sentimento de renovação e empoderamento. O líder observa essa evolução com satisfação, reconhecendo que o esforço investido em conversas individuais e no apoio emocional foi o que sustentou a estrutura durante a crise. A resolução traz consigo um novo nível de coesão para o grupo, pois todos passaram juntos por um período de incerteza e saíram do outro lado fortalecidos por uma experiência compartilhada. No entanto, a resolução também exige um olhar atento para o aftermath emocional. Algumas pessoas podem ter se adaptado, mas ainda carregam vestígios do estresse vivido. O líder de sucesso sabe que não deve baixar a guarda imediatamente. Ele continua a oferecer espaços para discussão e feedback, garantindo que a aceitação não seja apenas uma conformidade silenciosa, mas um compromisso real com os novos objetivos. É importante reconhecer publicamente o esforço de todos, celebrando as pequenas vitórias que surgem com a nova forma de trabalhar. Esse reconhecimento atua como um bálsamo, validando o sacrifício pessoal que cada um fez para deixar o antigo para trás e abraçar o desconhecido. A lição central que emerge desse processo é que a mudança, embora dolorosa, é o motor do crescimento. Sem ela, as organizações e as pessoas estagnam. O líder aprende que sua função é ser o amortecedor emocional entre a necessidade de evolução e a resistência humana ao novo. A transformação que ocorre não é apenas nos processos de trabalho, mas na própria identidade do líder, que sai do processo mais sábio, mais empático e mais preparado para os ciclos futuros. A resolução, portanto, é um estado de equilíbrio dinâmico, onde a equipe está pronta para o presente, mas com a consciência de que novas mudanças virão, e que agora eles possuem as ferramentas emocionais para enfrentá-las com maturidade e coragem. Ao olharmos para a jornada de liderar através da mudança, percebemos que o verdadeiro significado de ser um líder de sucesso reside na capacidade de gerenciar não apenas recursos e metas, mas a alma e as emoções humanas. A resistência ao novo não deve ser vista como um defeito de caráter ou uma falha de lealdade, mas como uma expressão legítima da nossa natureza que busca segurança e significado no que é estável. O líder que compreende isso deixa de ser um mero executor de tarefas para se tornar um arquiteto de transições humanas. Ele reconhece que em cada estágio do luto pela mudança há uma oportunidade de cura e de fortalecimento dos laços que unem as pessoas em prol de um objetivo comum. A reflexão final nos leva a entender que o sucesso de um líder é medido pela forma como as pessoas se sentem enquanto caminham para o futuro sob sua orientação. Se a mudança é imposta pelo medo, o resultado é a conformidade vazia. Se é conduzida pela empatia e pela clareza, o resultado é a inovação e o crescimento genuíno. É preciso coragem para admitir que mudar é difícil e paciência para esperar que cada um encontre seu próprio tempo de aceitação. A liderança, em sua forma mais nobre, é o ato de dar às pessoas a confiança necessária para que elas pulem no desconhecido, sabendo que não estarão sozinhas quando chegarem ao outro lado. No fim das contas, as transformações que enfrentamos ao longo da vida, seja em nossas comunidades, em nossas famílias ou no ambiente profissional, são convites para nos tornarmos versões melhores de nós mesmos. O líder que aceita o desafio de enfrentar a resistência, que dedica tempo extra aos que sofrem e que busca o benefício positivo em cada transição, está construindo um legado que vai muito além dos resultados financeiros. Ele está ensinando a resiliência. Ele está demonstrando que, mesmo diante do choque e da incerteza, a compaixão e o entendimento são as bússolas mais confiáveis que podemos possuir. A sabedoria de um líder está em saber que as pessoas raramente pulam de alegria com a mudança, mas elas podem aprender a caminhar em direção a ela com a cabeça erguida e o coração esperançoso. Que esta narrativa sirva de inspiração para todos aqueles que se encontram na posição de guiar outros em tempos de incerteza. Que a compreensão das fases do luto e da importância do suporte emocional transforme a maneira como encaramos os desafios de amanhã.
Afinal, liderar é essencialmente um ato de amor e serviço àqueles que confiam em nós para navegar pelas névoas do desconhecido. Quando o líder e a equipe finalmente alcançam o porto seguro da aceitação e da nova realidade, eles não apenas implementaram uma mudança, eles transformaram a si mesmos, tornando-se mais fortes, mais unidos e infinitamente mais preparados para o fluxo incessante da vida, que sempre trará, em algum momento, algo novo e extraordinário para ser descoberto.